todos, sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre o ESG por dentro das organizações. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos módulos de ESG, hoje a gente vai falar de, novamente, temas correlatos, mas hoje muito mais voltado para a parte de dados e mercado financeiro, tá? Vamos falar novamente sobre os princípios do investimento responsável, técnicas para integrar fatores de ESG nas estratégias de investimento, algo que é fundamental, um pouquinho sobre ciência de dados, e aí para quem se interessa por essa área, talvez já saiba sobre isso, ou talvez até seja muito interessante. Vamos falar da diferença de dados, diferença entre dados, informação e conhecimento, a diferença entre o que a gente chama de aprendizagem natural e uma aprendizagem sistemática, e as divulgações de informação de ESG, tá? Então, para começar, vocês estão vendo que o ESG é muito mais do que apenas cuidar do meio ambiente. Existem muitas conversas bem complexas e um cenário global que também é igualmente complexo, né? Então aqui, eu acho que essa imagem aqui da CVM, ela traduz muito bem o que a gente está falando, né? O mercado global é como se fosse um guarda-chuva de tudo isso que a gente vem conversando, e no meio dele está o que a gente chama de iceberg ESG, onde a gente só está vendo aquela fatídica pontinha do iceberg, né? Tem uma parte de ratings de ESG, que ali auxilia na tomada de decisão, nas fusões e aquisições, auxilia na visão dos investidores e compradores, e por aí vai, para a gente ter uma visão do mercado. A gente tem os frameworks ESG, que fornecem as diretrizes para medição e elaboração de relatórios. Organizações relatoras e outros usuários utilizam esses frameworks e são estruturadas com base em diversas orientações e metodologias de pesquisa detalhada, e tem os reportes das empresas, né, que divulgam os dados sobre o desempenho socioambiental dessas empresas, auxiliam na visão dos investidores e dos clientes, né, em relação ao que a empresa está querendo passar para esses investidores, ou seja, transparência, e dados detalhados em relatórios ou de sustentabilidade ou integrais elaborados pela própria empresa, tá? Dentro disso, vocês percebam que o ESG está muito conectado com o mercado financeiro. E o mercado financeiro vem impulsionando isso porque justamente tem um dos grandes players que colocam dinheiro nas empresas, né? E para comandar isso tudo, existem os princípios do investimento sustentável que a gente já falou anteriormente um pouquinho, tá? São 6 princípios desses investimentos sustentáveis, que são um conjunto voluntário, ou seja, não obrigatório, e ambicioso de princípios de investimentos que oferecem um menu de ações possíveis para incorporar questões ESG na prática de investimento. Ao implementá-los, os signatários contribuem para o desenvolvimento de um sistema financeiro global mais sustentável e também entende-se que geram melhorias de longo prazo para as empresas, tá? O princípio 1 é que incorporarão questões ASG na análise de investimentos e nos processos de tomada de decisão. O princípio 2 é que eles devem ser proprietários, ativos e incorporadores de questões ESG nas políticas e práticas de propriedade. O princípio 3 é procuraremos a divulgação adequada sobre questões ESG por parte das entidades nas quais investimos. O princípio 4 é que eles promoverão a aceitação e implementação
dos princípios da indústria de investimentos. E os outros 2 princípios que faltou eu mencionar é que trabalharemos juntos para aumentar a nossa eficácia na implementação dos princípios e cada um de nós apresentará um relatório sobre as atividades e o progresso na implementação dos princípios. Apesar de parecer algo muito longe da nossa realidade, o PRI ele vem crescendo de maneira consistente durante sua formação em 2006. E a gente pode perceber que por esse gráfico, até 2020 a gente teve um crescimento constante e que posso dizer que se mantém assim, tá, pessoal? Então é algo bem positivo e algo que vem de cima para baixo, então movimentam todas as empresas e justamente porque além de os bancos poderem parar de investir em determinadas empresas por apresentarem grandes riscos ESG, também é uma barreira de crédito, sobretudo internacional, para essas empresas que não aderirem a essas medidas ESG, esses investimentos ESG, esses investimentos do PRI. E aqui eu trago também para vocês algumas técnicas utilizadas para integrar fatores ESG nas estratégias de investimento. Na fase 1, é basicamente uma fase ali de análise qualitativa, onde a gente vai olhar para a economia, para o setor daquela empresa, para a estratégia da companhia e para a qualidade da gestão. Na fase 2 é uma fase quantitativa, ou seja, para a gente olhar ali para a projeção financeira, para os modelos de valuation da companhia, se eles são modelos adequados, e para a formação da carteira. Já a fase 3 é a decisão de fato de investimento, ou seja, compra, aumento de peso, manutenção de peso ou venda, redução do peso, ou simplesmente não investir naquela companhia. E a avaliação da titularidade ativa, que é o engajamento da companhia por parte do seu voto, né? Então é quando você coloca muito dinheiro numa companhia, você faz parte de um quadro acionário e determinada porcentagem você ganha o direito de voto nessa companhia, tá? Então você faz parte do conselho. Isso aí a gente está falando de como funciona para quem tem muito dinheiro, né? Muito distante da nossa realidade, mas é só para vocês entenderem como que funcionaria esse cenário do ESG dentro dessa galera que tem muito dinheiro, tá? E aí, comparando o índice Ibovespa, que nada mais é do que o sinônimo de Bolsa de Valores, nada mais é do que o sinônimo de B3, é a nossa Bolsa de Valores brasileira. Em comparação ao ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que a gente já falou em outras oportunidades, mas são empresas que atendem o questionário do ISE e que se colocam como empresas de alto nível ESG. Se a gente comparar o Índice Ibovespa geral com o Índice ISE, a gente pode ver que no decorrer do tempo eles caminham obviamente mais ou menos juntos, porque eles fazem parte do mesmo país, porque são empresas que vão também ter forte impacto a depender do cenário econômico mundial ou nacional, mas a gente percebe que há sim um crescimento, uma melhora significativa das empresas do ISE, ou seja, empresas que aderem à sustentabilidade no seu DNA, em comparação a empresas da B3 no geral, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui é que ESG é sinônimo, sim, de lucratividade, tá? E aqui é mais uma das demonstrações. Esse gráfico aqui é um gráfico que ele foi feito ali em parceria com a XP, o MSCI e a Bloomberg. Então, são grandes players ali que avaliando isso daqui e colocam pra gente um dado bem consistente da realidade, tá? Investidores de fundamentos, eles identificam oportunidades de investimentos utilizando dados da companhia para construir suas premissas sobre o futuro, ou seja, eles estudam a companhia e com base no que a companhia demonstra nos próximos momentos, eles investem ou não investem. Tais premissas são baseadas nas análises qualitativas e quantitativas de tendências econômicas, ambiente competitivo, potencial de mercado para os produtos e serviços de uma companhia, gestão operacional e qualidade da alta administração. Utilizam pesquisas de investimento e dados financeiros de várias fontes. E esses investidores eles constroem ou atualizam o modelo de determinação de valor da companhia para avaliar o valor intrínseco percebido da companhia e comparam seu preço atual por ação, identificando assim as companhias que acreditam estar supervalorizadas ou subvalorizadas no mercado. Eu falei aqui de diversos padrões, né? E entre eles o ISSB, que ele foi colocado pela IFRS, que é o padrão que a gente vai utilizar obrigatoriamente nas empresas de capital aberto a partir de 2026, né? E o ISSB, ele forneceu uma atualização sobre sua atual definição de trabalho de sustentabilidade.
Eles definem sustentabilidade como a capacidade de uma empresa de se manter de forma sustentável, né, manter seus recursos de forma sustentável e relacionamentos e gerenciar suas dependências e impactos dentro de todo o ecossistema de negócio a curto, médio e longo prazo, ou seja, tirar aquela visão de apenas curto e médio prazo e também inserir a visão de longo prazo. E aí, o que é criação de valor compartilhado? Essa palavrinha que é fundamental para a gente entender o que é o ESG e qual que é a diferença dele para os temas anteriores, tá? O valor compartilhado nada mais é do que a intersecção entre a demanda socioambiental, as oportunidades de negócio e a expertise e ativos da empresa, tá? Então, traduzindo aqui, vamos fazer uma diferenciação do que é responsabilidade social empresarial e criação de valor compartilhado, que eu tenho certeza que vocês vão entender de forma super clara, tá? Responsabilidade social empresarial, ela tem como valor fazer o bem. Ela tem como princípio a cidadania, a filantropia e a sustentabilidade. A decisão é sob escolha ou pressão. Ela é alheia à maximização de lucros, ou seja, não importa, não é nem bom nem ruim, é alheia. E a agenda é determinada por registros externos e preferências pessoais, tá? A depender muito da visão do controlador, do conselho daquela empresa. Já a criação de valor compartilhado, que é a criação de valor do ESG, ela tem como valor os benefícios econômicos e sociais que refletem no custo, ela tem como princípio a criação de um valor conjunto entre empresa e comunidade, a decisão é integrada à competitividade, é integrada à maximização do lucro e a agenda é gerada específica e internamente. Ou seja, o que a gente está falando aqui, entre outras coisas? O ESG ele não é antagônico ao lucro. Muitas vezes a gente levando essa bandeira ESG e a gente encontra várias barreiras justamente por conta dessas questões de mercado. Mas o ESG, na verdade, ele só ganhou renome, ele só ganhou essa abrangência toda justamente por ele andar em conjunto com a maximização do lucro. Ele não é antagônico a isso. Agora, entrando no tema ciência de dados, que eu acho que é um tema tranquilo e vai interessar para alguns, o que é essa ciência de dados e como que ela tem as suas intersecções com ESG? Bom, ciência de dados, ela tem vários significados, eu vou trazer alguns aqui para vocês, tá? Segundo a Amazon, ciência de dados é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas de matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação para analisar grandes quantidades de dados. Já segundo a FGV, é um ramo multidisciplinar da ciência que envolve técnicas de computação, matemática aplicada, inteligência artificial, estatística e otimização com o intuito de resolver problemas analiticamente complexos utilizando grandes conjuntos de dados como núcleo de operação. Já para Oracle, a ciência de dados é uma tecnologia utilizada para extrair dados estatísticos, metodologias científicas e análise de dados no geral. E na Wikipedia, ciência de dados é uma área interdisciplinar, que muda essa coisa, que está em interface com áreas científicas, estatística e tecnologia da informação, que utilizam um método científico de processos, algoritmos e de sistemas para extrair conhecimento, tá? Aqui eu dei vários significados para vocês, mas eu acho que o que vale aqui para a gente é a gente fazer a diferenciação do que é multidisciplinar e interdisciplinar, tá? Multidisciplinar, e essa figura aqui, ela demonstra isso muito bem, é como se a gente tem ali o método, o sistema e o problema e falta se encaixar os dados. Ali, quando a gente traz a multidisciplinaridade, a gente está olhando para uma série de áreas diferentes e que falta a gente englobar o dado. Já na interdisciplinar, a gente tem uma intersecção entre todas elas, uma junção entre todas elas, quase que formando uma nova coisa, tá? E que aqui a gente está chamando de data science, que nada mais é do que a junção da estatística, a tecnologia e a área de conhecimento, tá? E aí, no meio disso tudo, onde que entram os dados que eu mencionei para vocês? Entram em cada uma dessas áreas que vão formar essa nova intersecção, tá? Chamada de data science. Então,
O processo da ciência de dados, a gente tem a concepção dele, né? Só com a inclusão dos dados, a gente tem a organização e a gente tem o fim, gerando o valor compartilhado, tá? E bom, para isso, a busca pelo conhecimento, ela inevitavelmente vai estar interligado com trabalho em equipe, método de trabalho, comunicação e rastreabilidade, competência analítica e infraestrutura de tecnologia. E para isso eu preciso de profissionais específicos da área, olhando aqui para a área de ESG, por exemplo, tá? Então, são profissionais voltados nessa parte analítica, né? Para engenheiro de dados, análise de infraestrutura, gerenciamento de projetos, que está super conectado, tá, com ESG, especialistas do conhecimento, analista de dados, ciência de dados ou estatístico, e a responsabilidade de todos esses cientistas é promover a intersecção entre tecnologia, estatística e especificidades com o objetivo de gerar um valor para o negócio. Ou seja, toda essa ideia abstrata que eu estou aqui passando para vocês é para dizer que a diversidade de conhecimentos geram-se um novo conhecimento mais assertivo, inovador e melhor. É basicamente isso, tá? E utilizar métodos específicos para sistematizar a análise de diferentes tipos de datasets e gerar conhecimento também é uma das atribuições dos profissionais e da busca pelo conhecimento, tá? E fazer uma diferenciação aqui para vocês, o que são os dados? Dado é qualquer elemento gerado e coletado, mas não processado, ou seja, um dado por si só ele não quer dizer nada além de um número. Quais que são os pré-requisitos para ser um dado? Porque também não pode ser qualquer coisa, né? Ele tem que ser de potencial valor, ele tem que ter uma estrutura, uma metodologia pré-definida e ele tem que ter pelo menos uma fonte específica, tá? Desse dado a gente vai gerar uma informação. E o que é uma informação? É a ação de comunicar o resultado do processamento de diversos dados. E tem como pré-requisito para se tornar uma informação ser útil, tem que ser compreensível, ela tem que ser validada e ela tem que ser auditável e rastreável. E quando a gente vai auditar e rastrear, a gente faz o quê? A gente olha os dados. Uma série de dados pode ter uma correlação e essa correlação ser falsa ou não, é isso que a gente chama de informação, tá? E o que é o conhecimento? Conhecimento que vem através da informação, tá? Conhecimento é o resultado do estudo racional das informações e que tem como pré-requisito, ele pode ser individual, ou seja, ele é íntimo e não enviesado, e ele tem que ser construído e não adquirido, ou seja, se eu parto de uma pesquisa científica, onde eu vou buscar os dados já com um viés, eu já estou tendo um conhecimento adquirido. Eu não posso com esse conhecimento adquirido, eu tenho que ir de cabeça aberta para buscar os dados sem viés e aí eu sim construir uma boa base científica através dessa metodologia. E aí vamos falar aqui do que são as diferenças numa aprendizagem natural e sistemática, tá? Na aprendizagem natural, a gente tem ali como base da pirâmide as medições, né, as observações que geram os dados. A partir daí, a gente vai ter a estruturação desses dados que vão gerar a informação. A partir disso, a interpretação dessa informação, né, a auditoria dessa informação, e que por aí a gente vai gerar o conhecimento. E aí, ao final de toda essa pesquisa, a gente vai ter a justificação dela, né, a conclusão dela, que a gente está chamando aqui de sabedoria, tá? Já na aprendizagem sistemática, e aí entrando aqui para o exemplo da lógica de ESG, para vocês entenderem como funciona, e aí relembrem dos exemplos do GRI, relembrem dos exemplos do GHG Protocol, tá? É super importante. Na aprendizagem sistemática, a gente vai ter a coleta de dados, então aqui eu vou utilizar, por exemplo, um contador de energia. Eu, através desse contador de energia, meço ali o consumo em quilowatt-horas, né, a taxa de consumo. A partir disso, eu gero um processamento. Esse processamento, ele é a parte fundamental. Por quê? Porque é ali onde eu vou colocar meu standard, né, meu padrão ESG, né, o meu método, são os meus medidores, e pode ser apenas um papel e caneta, tá? Mas é aqui onde a gente coloca a função do ESG. Isso vai gerar um valor de fatura por mês, tá? Uma informação.
E aí, a partir dessa informação, eu gero um conhecimento. E a partir da atrelagem do ESG, eu consigo ver se aquilo ali está aumentando proporcionalmente ao crescimento da empresa ou não. Porque às vezes eu tenho um crescimento da utilização de energia, mas a minha empresa também aumentou seus negócios. Então é óbvio que eu vou acabar utilizando mais energia. E aí a gente pega esse dado, a gente faz o processamento, que nada mais é do que a validação e a auditoria sobre a metodologia ESG, gerando a informação e o conhecimento. E aí é de suma importância, gente, que a gente perpasse por a ideia de que primeiro a gente verifica quais são os nossos impactos, a nossa materialidade, e isso é fundamental, por isso que eu estou voltando nesse tema várias vezes, para depois a gente pensar no ESG, tá? Absolutamente tudo o que fazemos na vida, eu, você, as empresas, tudo, gera ou pode causar algum impacto. Por isso, antes da gente desvendar o ESG, a gente tem que ter clareza sobre as dimensões dos nossos impactos, sejam eles positivos ou negativos. E o impacto, ele tem que ser algo mensurável e material. Ele precisa estar baseado em métodos de cálculo, precisa necessariamente conversar com as finanças da empresa, tá? Sobretudo quando a gente fala de ESG aqui. É a compreensão do presente contínuo e não é uma avaliação baseada em benchmarks ou frameworks e standards, tá? Apesar da gente ter falado tudo isso, quando a gente olha para o impacto ele é o que vem antes disso tudo. Quando a gente fala de ESG, e por isso depois do ESG, aí a gente está falando de frameworks, standards e benchmark. Quando a gente fala de impacto, a gente tem que falar da nossa empresa, olhar para o nosso íntimo, tá? E depois disso, ao final de todo esse processo, as divulgações de ESG e como que elas devem ser colocadas para o mercado, tá? Elas devem ser elaboradas aplicando os princípios de relevância e materialidade, ser representadas fielmente, garantindo completude, neutralidade e livre de erros. Devem ser feitas conexões entre as informações ambientais e sociais para que as divulgações declaradas tenham links com as finanças da empresa. Devem ser consistentes e permitir um nível de comparatibilidade entre as organizações semelhantes, observando os períodos de relatórios de setores. Devem ser claras e compreensíveis, garantindo terminologias consistentes. Devem ser verificáveis, o que significa que especialistas independentes, auditores, podem chegar a um consenso geral sobre a divulgação de impacto e devem olhar para o futuro, bem como para o passado e o presente, e devem comunicar tendências e fatos, né? Ou seja, tudo que eu estou demonstrando da minha companhia, o que está falando sobre ela? Quais são os aspectos que eu tenho que melhorar? Quais que são as tendências que eu caminho para a piora ou para o melhoramento de certos indicadores, tá? Tudo isso faz parte das divulgações de informação. Essa aula também foi bem diversa, né, pessoal? Eu espero que não tenha ficado tanto no campo das ideias, espero que vocês tenham gostado. E a gente parte aí para as próximas oportunidades, para a gente estar conversando sobre um tema difícil, mas de suma importância para o ESG, que são os standards, os frameworks. Vamos entender qual que é a diferença dessas duas coisas que eu tanto falei aqui para vocês. O que são ratings, o que são agências que medem o mercado, tá? Eu acho que isso vai trazer um arcabouço de informações muito rico para vocês entenderem a fundo o que é o ESG, do que se trata. Se vocês já ouvirem falar em algum momento, você já sabe do que é. E também dessas agências de investimentos, tá? Que é muito legal, muito importante, é uma coisa internacional e que a gente às vezes não tem nem noção de como que elas são importantes e grandes, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e aguardo vocês aí nas próximas oportunidades. Abraço, tchau, tchau! Esse episódio do 4º módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até lá!